Como você viu no vídeo anterior a respeito da profecia de Pedro, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina descumprimento desta profecia no ministério da congregação cristã. E note a frase: introduzirão encobertamente heresias de perdição, feito por meio de reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos e mensagens subliminares, que são feitas pela oralidade, a pregação na tribuna sem fundamentação dentro das escrituras sagradas. A pregação do servo na tribuna ela deve estar baseada inteiramente no ensino das Escrituras. O falso profeta faz diferente disso. Ele prega o que está na sua cabeça e usa as Escrituras para dar credibilidade à sua pregação. Mas as pregações são falsas de origem. Estas pregações são conhecidas como mensagens subliminares. Mensagens que o seu entendimento muitas vezes não tem total compreensão, mas o seu subconsciente grava. E se você ouvir várias vezes estas mensagens, elas se tornarão verdadeiras na sua consciência. Quem são os nossos líderes? É um conselho de anciãos? Como ele é constituído? Onde estão os nomes destas pessoas? Você tem a impressão que as decisões que norteiam os destinos da nossa igreja são tomadas nas reuniões anuais? Mentira! São decisões tomadas por homens que você não conhece, em lugares que você não sabe onde é e que podem, muito bem, serem definidas por homens, talvez por 2, 3, 5 ou 6 homens, ao redor de uma mesa de um bar bebendo uísque, numa loja maçônica ou outro lugar qualquer, mas certamente longe da presença de outras pessoas, em segredo. Qual o exemplo que temos na igreja primitiva? Leia Atos 15 e veja que toda a comunidade cristã ali reunida esteve presente. Não decidiram nada, mas viram e ouviram tudo o que foi dito por pessoas que eram nomeadas e conhecidas por todos. O verso 2 e 3 diz que toda a igreja acompanhou Paulo e Barnabé a Jerusalém para consultarem os apóstolos e os anciãos sobre uma contenda quanto à circuncisão. O verso 6 diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Os versos 12 e 13 mostram a presença da comunidade e o verso 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Atos 15, 22. Temos o exemplo das demais igrejas evangélicas que mantêm páginas oficiais na internet, divulgando todas as decisões tomadas por seus conselhos diretivos e, antes da chegada da internet, tinham boletins informativos para todos os que quisessem saber das decisões ministeriais. Agora, preste bem atenção no verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, com toda a igreja, com toda a igreja. Estão lembrados da profecia do apóstolo Pedro falando sobre os falsos mestres? Diz Pedro: e também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O processo satânico é esse mesmo, por meio de reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos e mensagens subliminar, que não tem nenhuma fundamentação bíblica, não tem amparo dentro das Escrituras. No próximo vídeo vou tratar das listas secretas de ensinamentos. Aguarde!